Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, estancianos, estancianas. Queridos alunos, eu estou agora com o TDS, né? Acho que é o TDS. Vou afirmar aqui. É isso mesmo, né? Então, nós vamos dar a sequência onde a gente parou semana passada. Vou iniciar, na verdade, fazendo a correção da atividade da semana passada. Eu já perguntei aqui, eu vi que alguns já fizeram, né? Espero que todos tenham feito a atividade. Deixa eu olhar aqui rapidamente quais foram, se faltam muitos a fazer, se nos faltam fazer essa atividade. Deixa eu só olhar aqui. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de análise combinatória. A gente vai ver permutação com elementos repetidos, permutação circular e temos arranjo e combinação. Então, vamos ver até onde a gente consegue ir. Eu estou querendo ir pelo menos até arranjo. Ok? Vamos ver se vai dar para a gente ir pelo menos até arranjo. Vou aumentar aqui o volume do meu áudio. Só um minutinho. Eu vou espelhar logo aqui minha tela. Minhas turmas. Que eu acho que é a turma B, né? Então, de 35 alunos, apenas 27 fizeram atividade. Faltaram 8 alunos fazer a atividade. Não sei o que aconteceu, mas vamos lá, vamos em frente, vamos seguir. Bom, vamos lá. Acredito que vocês já estejam vendo a tela, né? Correção da atividade sobre permutação simples. Gente, deixa eu só olhar aqui uma coisinha, porque eu estou com um sistema de chamada diferente agora, e eu preciso que o nome de vocês esteja completo. Está completo o nome de vocês aí no... Vocês fizeram login com o nome completo? Quem faz direto pelo plural, já entra com o nome completo certinho. Quem não tiver, veja se consegue mudar. É só sair e tentar mudar o nome. Mas pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo já está com o nome certinho, completo. Joia. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui nossa atividade. Espera ainda que tem um mosquitinho ainda aqui resistente. Eu já vi uma sala com mosquito, mas igual a essa. A vantagem de ter pego Covid e não sentir cheiro de nada é isso. Não sinto cheiro de veneno nenhum. Bom, gente, então vou começar a correção dessa atividade. Achou a atividade fácil, difícil? Foi tranquilo para fazer a atividade? E aí, minha gente? Tranquilo, né, Letícia? Também o assunto é tranquilo, é só prestar atenção, né? Tem muita interpretação, ler com calma, ver se tem alguma restrição. Se não tiver, é só atacar, certo? Mas se preocupe não que daqui a gente ainda vai aumentar o nível mais das questões. Assim que eu terminar o assunto, a gente começa com questões mais pesadas, mais elaboradas, vamos dizer assim. Vamos lá. De quantas maneiras diferentes podemos arrumar 6 livros em uma estante, de maneira que 2 permaneçam sempre juntos? Então, isso é importante. Eu tenho 6 livros, vou organizar na estante, mas 2 deles sempre vai ter que estar juntos. Então, perceba aqui uma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. Deixa eu ver aqui, tem alguém querendo entrar? Nesses 6 livros,
dois deles sempre vai estar juntos. Vamos supor que esse livro aqui, eu vou chamar de livro 1 e livro 2, sempre ele tem que estar juntos. Ok? Então, se ele está juntos, a gente pode considerar aqui como se fosse uma escolha só. Como se fosse um livro só. Se eu estou dizendo que ele sempre está junto, está sempre coladinho um ali no outro, a gente pode considerar ele como se fosse um livro só. Então, na verdade, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Certo? Sendo que esse primeiro espaço, que foi com os dois livros juntos, só tem um modo de fazer. São eles dois juntos. Ok? E sobra quantos espaços aqui? Sobra 4 espaços. Aí eu posso fazer 4 fatorial, ou então eu posso fazer 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai me dar um total de 24. Mas observe uma coisa. O livro ele pode estar aqui, como também, ó, ele pode, vamos ver todos os lugares que o livro pode estar, os dois livros. Eu não coloco mais 6 espaços, eu coloco só 5. Por quê? Não, vou colocar os 6 para que vocês entendam. Então, os livros podem estar aqui juntos. Pode estar aqui, concorda? Pode ser essa posição deles. Pode ser essa. Ou pode ser essa. Então, eu tenho 5 posições que o livro pode ocupar. Aqui, 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 aqui e aqui. Certo? Então, dá o total de 5 posições. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui ainda com 5. Aqui ainda eu faço o seguinte. Total de maneiras. Então, vai ser 24 vezes 5, né? Porque ele pode ser o primeiro e o segundo, pode ser o segundo e o terceiro e o quarto e o quinto e o sexto, as colocações dele. E vezes 2. Por que vezes 2? Porque o livro pode ser livro 1 e livro 2, eles estão juntos. Só que primeiro vem o livro 1, depois o livro 2. Ou eu posso ter o contrário, livro 2 e livro 1. E eles sempre estarão juntos do mesmo jeito. Então, eles podem trocar de lugar aqui. Então, 2 vezes. Isso aqui vai ficar 5 vezes 2, 10. 10 vezes 24, 240 maneiras. Então, nós temos 240 maneiras de organizar esses livros. Essa é uma forma de fazer. Outra forma, professor. A outra forma é o seguinte. Se os livros sempre estão juntos, concorda comigo? Os livros sempre estão juntos. Então, deixa eu colocar até aqui. Ou, se os livros sempre estão juntos, a gente vai ter essa situação. Então, eu posso considerar esses dois livros juntos como um livro só. Ele sempre vai estar coladinho um do outro. Então, eu tenho 5 lugares para escolher. Né? Ele pode, para organizar esses livros. Então, seria permutação de 5. Só que lembrando que o livro pode ser livro 1, livro 2, ou livro 2, livro 1. Então, 2 vezes a permutação de 5. Que vai ser 2 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E vai dar os mesmos 240 que a gente acabou de achar. Então, vocês têm que ver o jeito que vocês acham mais fácil de entender. Lembrando que se as coisas estão juntas, então eu posso considerar... O livro está colado um no outro. Então, a posição deles, eu posso considerar ele como uma posição só. Só que eu tenho que lembrar que ele não colocou uma ordem do livro. Ele não disse se o livro 1 ou o livro 2 vai aparecer primeiro. Ele só falou que a gente tem que estar juntos. Então, eu tenho que considerar as duas possibilidades. O livro 1 ser o primeiro e o livro 2 ser o segundo, ou do livro 2 ser o primeiro e o livro 1 ser o segundo. Por isso que a gente multiplica ali por 2. Certo? E aqui 5 espaços, por quê? Porque como os livros estão juntos, eu considero como um espaço só que eles vão ocupar. Beleza? Ficou entendido, gente, as duas formas? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Tanto vocês podem usar a forma 1 como a forma 2. Qualquer uma dessas duas formas dá o mesmo resultado. Uma eu usei o princípio fundamental da contagem e a outra eu usei a permutação simples. Beleza, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar? Deixa eu ver aqui no chat. Ninguém falou no áudio. Pode. Tranquilo, né? Ninguém ficou em dúvida, então. Beleza. Vou seguir, viu?
Então, essa foi aquela primeira questão de nível médio, puxando por fácil, mais ou menos. Segunda questão, quantos números de 7 dígitos maiores do que 6 milhões podem ser formados com os algarismos 0, 1, 3, 4, 6, 7, 9, sem repetidos? Isso é importante, esses sem repetidos, viu? Então, tem um, dois, três, 4, 5, 6, 7, porque eu quero formar números de 7 dígitos. Perceba que eu quero números maiores de 6 milhões. Então, esses números vão começar com 6, com 7 ou com 9, concorda? 6, 7 ou 9. Vai ser um desses aqui. Ou o número 6, ou o número 7, ou o número 9. Então, eu tenho 3 possibilidades para escolher o primeiro número. Depois que eu escolhi o primeiro número, esses 6 espaços podem ocupar qualquer número, porque não foi dada nenhuma restrição. A única restrição que deu, na verdade, é que eles não podem se repetir. Então, aqui vai ficar 7, 6, 5, 4, 3, 2. Está faltando um espaço, né? 1, 2, 3. Aliás, 7 não, 6, né? 6, porque eu já coloquei um número lá. Então, tenho 6 possibilidades para essa, 5 possibilidades para esse, 4, 3, 2 e 1. Se pudesse se repetir, se os números pudessem se repetir, então aqui ia ficar, sobrou 6 números, então vai ficar 6, aliás, 7, porque pode se repetir. Então, 7, 7, 7, 7, 7, ia ficar todo mundo por 7. Sendo que aqui tinha que ficar 6, 7 ou 9. Tinha 3 possibilidades, porque eu quero um número maior do que 6 milhões. Se pudesse se repetir, mas ele falou que é sem repetição. Ou outra forma de fazer, para ocupar a primeira casa, tem quantas possibilidades? 3. As 6 casas que sobram pode ser qualquer um dos 6 números, então permutação de 6. Dá o mesmo resultado, certo? Quanto é que vai dar isso? Quando a gente multiplicar, deixa eu pegar aqui para ganhar tempo, 2.160. Alternativa letra C. Certo? E aí vocês fazem do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis. Aqui deu a alternativa E, não foi? Do jeito que vocês acharem mais confortável. Ou pelo princípio fundamental da contagem, que foi o primeiro aqui. Foi esse aqui, ó. Princípio fundamental da contagem. Ou por arranjo. Ou melhor, permutação. Então, vocês veem qual vocês estão mais à vontade e faz. Escolhe e faz. Beleza? Deixa eu ver se teve alguma dúvida. Estou indo lá para o chat para perguntar se ficou alguma dúvida. Tranquilo, gente? Eu sei que 7 horas, estão acordando ainda, mas acordem aí. Acorda aí para a gente aprender. Deixa eu ver aqui, escrever aqui no grupo de vocês. Se foi alguma coisa. Pronto, tem não, nada aqui. Lembrando que próxima terça é feriado, né? A gente não vai ter aula de matemática próxima semana, próxima terça. No entanto, pode ser que eu poste alguma coisa próxima semana para a gente ir adiantando as coisas também. Ok? É feriado só em Instância. É aniversário da cidade, gente? Instância, próxima terça. Dorinha falou que era feriado, agora não me disse por quê. Aniversário da cidade, né? Quantos anos, vocês sabem? Instância está fazendo quantos anos? Alguém sabe? Cadê os instancianos aí? Que instancianos é esse que não sabe quantos anos? Diga, você que aí está banhando sabe quantos anos Itabaiana tem? Não sei não. Muitos anos, né, Samara? Muito bem, muitos anos. O que importa é que são muitos anos. Vamos lá. Terceira questão. O número de anagramas da palavra tecido, em que as vogais e consoantes aparecem alternada é... Veja, ele quer que as vogais e as consoantes apareçam alternadas. Quando ele diz que as vogais e as consoantes têm que aparecer alternada, necessariamente tem que ser vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, ou pode ser começar por consoante? Pode ser qualquer uma das duas possibilidades, a gente vai ter que calcular as duas. Por quê, gente? Se ele colocasse aqui nessa ordem, ou seja, primeiro vai vir as vogais, depois a consoante, vogais, consoante, aí ia ser uma forma só. Mas ele não colocou nessa ordem, ele só disse que as vogais e as consoantes têm que ser alternadas. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso ter, veja que a palavra tecido tem 6 letras, né? Então, eu posso ter
vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, ou eu posso ter consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Eu tenho essas duas possibilidades. Vou repetir. Se por alguma razão fosse dito aqui que as vogais e as consoantes fossem nessa ordem, aí eu ia usar só essa primeira escolha aqui. Eu ia ter que começar por vogal, consoante. Mas ele não colocou essa opção. Certo? Então a gente vai ter que fazer as duas formas aqui, essa ou essa. E aí eu vou somar. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui, mais alguém querendo entrar. Gente, comece a entrar com a conta do plural, que aí vocês entram direto. Viu? E é bom que vocês entram à vontade. Bom, gente, então, para a primeira letra aqui, eu tenho quantas possibilidades? Quero ouvir aí no chat, vamos lá. Pode falar no áudio também. Para a primeira letra, para aqui a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? Deixa eu ver aqui. Se ninguém responder, eu vou escolher alguém, viu? Só avisando. 3, Gustavo colocou 3. Poxa, mesmo entrando para o plural, pediu para participar? Estranho, porque eu fiz a conta no próprio plural. Ok, Giovana, eu vou ver isso aí, viu? Certeza que você está na sua conta do plural, né? E algumas pessoas conseguiram entrar direto. É tanto que eu estava só com 10 pessoas e 9 entraram direto. Estranho isso. Pediu para entrar, né? Bom, provavelmente, então, quando o link é fixo, não consigo. Então, porque ela foi feita no plural mesmo. Foi com a conta do plural. Era para vocês terem entrado. Mas eu vou ver isso aqui. Qualquer coisa, eu vou ver se tem alguma forma de liberação, alguma coisa aí. Lá na configuração. Olha, deixa eu olhar logo aqui a configuração rapidinho. Se eu fiz uma coisa aqui que eu estou pensando. Bom, tá tudo ok aqui. Depois eu descubro o que é. Vamos lá, para a gente não perder tempo na nossa. Então, como vocês já responderam aí, para mim, então a vogal, para a primeira casa aqui, eu tenho 3 possibilidades. Pode ser a letra E, I ou qualquer uma dessas 3 vogais da palavra tecido. Para a consoante também eu tenho 3 possibilidades. Pode ser o T, o C ou o D. Para a segunda vogal, eu só tenho 2 possibilidades, porque lembra que a gente está vendo aqui anagramas. Anagramas, ele não repete as letras, a não ser que a palavra tenha letra repetida, que não é o nosso caso. Para consoantes também eu tenho 2. Para a vogal aqui, na terceira vogal, tem uma, e a consoante também eu tenho uma. Então, quanto é que deu aqui? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, né, que 2 vezes 2 dá 4. 9 vezes 4, 36. Só que eu tenho que ver também que ela pode começar por consoante. E ser consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. E vai atender o critério. Qual é o critério? O critério que as vogais e as consoantes estejam juntas. Ou estejam alternadas. E elas estão alternando. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, a ideia é a mesma. Eu tenho 3 consoantes para a primeira, 3 vogais para a segunda. 2 consoantes, 2 vogais, uma consoante, uma vogal também, 36. Então, o total aqui vai ser, o total de maneiras vai ser 36 mais 36. E vai dar um total de 72 anagramas. Então, nós temos aqui 72 anagramas. Entenderam por que a gente teve que somar? Porque ou eu tenho essa situação, ou eu tenho essa outra situação. Certo?
Ou começa por vogal, ou começa por consoante e vai alternando. Beleza? Alguma dúvida nessa, gente? Estão acertando? Vocês acham que estão acertando pelo que vocês lembram que fizeram? É bom sempre vocês copiar também, gente, as atividades no caderno, viu? Para depois poder corrigir, depois poder estudar, tanto para a prova como para o Enem. Quando chegar mais próximo do Enem, vocês dão uma revisada. Alguma dúvida? Sem dúvidas? Valeu, Iago, por ter respondido. Então, vamos adiante. Se alguém tiver dúvida, pergunte, gente. Não guarde as dúvidas. Vamos ver a terceira questão agora. Nessa terceira questão, gente, ela fala o seguinte. Vamos ver. De quantas maneiras distintas podemos organizar os professores Leonel, Elaine, Sandro, Carol, Alisson e Cláudia em uma foto publicitária de retorno das aulas do César? Então, eu quero organizar esses professores nessa foto publicitária. Veja que ele não colocou nenhuma restrição. Eu poderia dizer que Leonel e Elaine sempre têm que estar juntos na foto. E eu ia usar a mesma ideia dessa primeira questão. Eu poderia dizer que na foto, deixa eu ver aqui só uma coisa, tinha que ser homem, mulher, tinha que alternar os homens com a mulher. E aí eu ia usar a mesma ideia que eu usei na terceira. Então, eu poderia colocar qualquer restrição aqui. Mas como não foi colocada restrição, veja que todas as fotos têm a mesma quantidade de pessoas. Quem são? Elaine, Leonel, Elaine, Sandro, Carol, Alice e Cláudia. Sempre eles vão estar na foto. O que vai mudar uma foto da outra, o que vai diferenciar uma foto da outra é a posição dessas pessoas na foto. Então, eu vou apenas trocar as pessoas de lugar. Eu vou perguntar. Então, por isso que eu posso fazer direto permutação de quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permutação de 6. Quem é a permutação de 6? É 6 fatorial. Quem é 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720 maneiras. Professor, poderia fazer pelo princípio fundamental da contagem? Poderia sim. Faria os 6 tracinhos e olharia um por um, né? Para a primeira pessoa, tem 6 possibilidades. Para a segunda, 5, 4, 3, 2, 1. Então, ficaria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Da mesma forma, usando o princípio fundamental da contagem. Deixa eu colocar aqui, só para registrar. Ou eu poderia também fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro eu tenho 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então, eu tenho 720 maneiras. Então, eu faço assim, ou eu faço assim. Certo? Ou eu uso o princípio fundamental da contagem, ou eu uso a permutação. Veja que qualquer um dos dois dá o mesmo resultado. Ficou claro, gente, aqui? Tranquilo? Mas entendeu, né, Juliana? É bem comum. Qual foi? A de 36 foi a anterior, né, Juliana? Você falou, deixa eu voltar lá. Foi. Sempre, é bem comum esse erro, Juliana, porque como vinha lá vogal e consoante. Juliana está falando da questão anterior. Eu só vi agora. Como ele estava falando vogal e consoante, e ele não colocou nessa ordem, a gente fica na cabeça que tem que ser nessa ordem, vogal e consoante. Mas como a questão não falou, a gente tem que estar atento. É bem comum esse erro, Juliana, esse equívoco, mas, inclusive no Enem, tem que ficar bem atento a esses detalhes, se os elementos podem se repetir, se não podem, se tem uma ordem, se não tem, viu? Mas o que importa é que você entendeu agora, e tranquilo. Essa quarta questão. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a quarta? Deixa eu ver aqui. Ninguém perguntou nada, tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar. Quarta de boa, né, Giovana? Beleza. Obrigado. Essa quinta questão é bem interessante, gente. Eloy. Em uma pequena sala de projeção, há 5 cadeiras dispostas em linha, lado a lado. Então, nós temos as 5 cadeiras. Vou até fazer ela aqui, ó. 2, 3, 4, 5. E aí ele pergunta o seguinte, números de 1 a 5, né?
4 pessoas vão ocupar 4 dessas cadeiras. As possíveis ocupações das cadeiras distinguem-se não só pela cadeira vazia, mas também pelas disposições das pessoas nessas cadeiras ocupadas. De quantos modos as cadeiras podem ser ocupadas pelas 4 pessoas. Atenção. Veja, a única coisa que ele está colocando aqui, que elas distinguem, não só pela cadeira vazia, mas também pela distribuição da cadeira, quer dizer, se Pedro sentar na primeira cadeira e Maria sentar na segunda, ou se Maria entrar na primeira e Pedro sentar na segunda, são formas diferentes. Ou seja, o local onde você senta vai diferenciar uma posição da outra da cadeira. Ou seja, o local onde você senta é importante, importa a sua conta. Certo? Outra coisa que ele falou aqui, são 4 pessoas e tem uma cadeira vazia. Então, para a primeira cadeira, eu tenho quantas possibilidades? Veja, olha só o meu raciocínio, olha só o raciocínio. Para a primeira cadeira, eu tenho ou qualquer uma das 4 pessoas vão sentar, ou a cadeira vai ser vazia. Então, eu tenho 5 possibilidades. Cuidado com essa pegadinha. Que a gente vê aqui ele falando de 4 pessoas, mas veja que a cadeira vazia também é uma possibilidade dela estar vazia. Concorda? Então, para escolher a situação da primeira cadeira, eu tenho ou vai sentar qualquer uma das 4 pessoas, ou não vai sentar ninguém. Então, eu tenho 5 formas diferentes de escolher isso aí. Concorda? Para a próxima cadeira, eu tenho 4. Só não vai entrar a pessoa que sentou aqui, ou se a cadeira estava vazia, pode ser qualquer uma das 4 pessoas. Para aqui, 3, aqui 2 e aqui 1. Então, eu vou ter 5 vezes 4, 20, 60, 120. Eu posso fazer pelo princípio fundamental da contagem, ou eu posso fazer por permutação. Qual seria a permutação? Seria a permutação de 5 escolhas. Quais são as 5 escolhas? Qualquer uma das 4 pessoas ou a cadeira vazia. Então, eu tenho 5 escolhas aqui. 5 opções, vamos dizer assim. Que é 5 fatorial, que vai dar os mesmos 120. Veja que é uma questão de cálculo rápido, simples, mas que tem que ter essa visão de raciocínio. Veja que o que eu estou escolhendo aqui é como vai ficar cada uma dessas cadeiras. Se ela vai ficar vazia, se vai ficar ocupada e por quem vai ficar ocupada. Por isso que eu olho as 5 possibilidades. Ok? Outra forma de fazer seria o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui as 5 cadeiras. E aí eu vou fazendo. Considerando que a primeira cadeira é vazia. Depois, não, vou considerar que a segunda cadeira que é a vazia. Vou considerar cada uma qual é a vazia. Vazia. E vou fazer a conta de cada uma. Vazia. E vazia. Então, eu tenho 5 possibilidades da cadeira estar vazia. Ou na primeira, ou na segunda, terceira, na quarta ou na quinta. E aqui, veja que cada um vai ter a mesma possibilidade. Eu tenho 4 pessoas. Eu tenho 4 para a primeira, 3 para a segunda, 2, 1. E aqui é 1, que é a cadeira vazia. Então, ao todo aqui, quando eu juntar isso tudo, veja que cada uma delas vai ser essa mesma coisa. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2. Então, eu vou ter 5 vezes de 4, 3, 2, 1. Que vai dar os mesmos 120. Então, ou eu uso esse raciocínio, alocando as cadeiras vazias, escolhendo onde está cada uma das cadeiras vazias e calculando, ou eu uso esse raciocínio, que a cadeira vazia também é uma forma, é uma opção para o status daquela cadeira, né? Para como aquela cadeira vai ficar. E aí eu considero como 5 escolhas. E aí vocês escolhem. Veja que eu mostrei 3 formas. Princípio fundamental da contagem, por permutação, ou por princípio fundamental da contagem, colocando a restrição. Na verdade, pelo PP, princípio da prioridade. Ok? Vou até colocar aqui. Princípio da prioridade. Que a gente já estudou também semana, acho que retrasada. Semana passada, acho. Nem lembro. Tranquilo, gente? Essa questão? Essa quinta questão, suave? Então, dei aí várias opções aí para vocês responderem. O interessante é que vocês entendam o raciocínio de todas as formas, porque aí na hora da prova, na hora do Enem, na hora de um concurso, na hora de resolver uma questão, você tem um leque de possibilidades. Você pode até ficar metido. Deixa eu ver como é que eu vou responder essa. Essa eu vou responder dessa forma. A outra. Não, eu gostei dessa forma muito simples. Deixa eu fazer pela outra. Vocês vão ter... meu objetivo é isso, dar um leque de possibilidades a vocês.
Ok? Bom, como não houve pergunta, então vamos para a sexta e última questão da correção da atividade. Veja que eu não estou querendo correr, não estou com pressa, porque não adianta a gente correr se vocês não entenderem. Certo? Bom, gente, eu tenho essa equação aqui. Nós vimos já que para resolver uma fração em que tem fatorial, eu desenvolvo o maior até chegar ao menor. Vamos ver se vocês estão lembrados da aula passada. Gente, qual é o maior termo aí? X mais 1 ou x menos 1? Qual é o maior? Me responda aí, por favor. Gustavo já falou. Giovana também falou. Vamos lá, quem mais? Reinan. E aí, quem é o maior ali? X mais 1 ou x menos 1? Bom dia, Reinan. Vou começar a escolher alguns que estão calados. Reinan está na aula. Foi tomar café, Reinan? Acorda, Reinan. Bom, gente, algumas pessoas estão... Reinan, X mais 1. Muito bem. Pessoal, eu percebi aqui, ó, Tiago, Cauã e William Daniel não estão com o nome completo aqui no chat. Seria interessante que vocês entrassem com o nome completo, então seria interessante que vocês entrassem pela conta do plural. Viu? Por quê? Porque eu estou com um sistema de... Vocês não vão precisar mais colocar o nome completo de vocês no chat para eu fazer a chamada. O próprio programa que eu coloquei aqui, eu instalei um programa que ele mesmo vai fazer o cálculo. Ou melhor, ele mesmo vai fazer a chamada. E aí, se vocês não tiverem o nome completo, ele não faz. Ele dá problema. Certo? Então, veja se vocês conseguem logar pela conta do plural. Se não conseguir, entra assim mesmo, então. Ou então, veja se vocês conseguem alterar o nome de vocês. Beleza? Isso vale para todas as aulas, viu, gente? E é interessante que a gente esteja com o nome completo para não correr o risco de alguma divergência, alguma coisa. O Vitor já entrou com o nome completo. Então, quem não tiver com o nome completo escrito aí, por favor, veja se consegue resolver esse probleminha. Se não conseguir, não tem problema não. Nas próximas aulas, vocês tentam. Bom, gente, ninguém falou por áudio hoje. Eu acredito que meu microfone está funcionando, meu fone. Vamos lá. Gente, então, como vocês mesmos falaram aí, o maior é x mais 1. Então, eu vou desenvolver x mais 1 até chegar a x menos 1. Então, vamos lá. Então, eu tenho x mais 1. Para descobrir o próximo, é só diminuir 1, né? Se eu tenho x mais 1, eu tiro 1, sobra x. Ainda não cheguei em x menos 1. Para descobrir o próximo, eu tenho x. Eu tiro 1, vou ficar com x menos 1. E aí, finalmente, a gente chegou. Embaixo, eu tinha x menos 1. Ele permanece com x menos 1, fatorial. Igual a 20. Posso cancelar aqui? Lógico que eu posso cancelar, porque eu só tenho multiplicação em cima e multiplicação embaixo. Professor, e essa soma? Lembra que é o que eu falei? Quando as coisas estão dentro do parênteses, a gente considera como uma coisa só, como um número só. E aqui eu vou fazer x vezes x. X ao quadrado, 1 vezes x, mais um x. Ou seja, mais x. Igual a 20. Então, vai ficar x ao quadrado, mais x, menos 20, igual a zero. Então, aqui, gente, eu posso usar a forma de Bhaskara, né? E tem outra forma também que eu posso usar. Deixa eu fazer primeiro de Bhaskara. O A é 1. Aliás, antes da de Bhaskara, vamos fazer logo do outro, para mostrar a vocês que vai dar o mesmo resultado. Eu acredito que eu tenha mostrado semana passada ou retrasada, que é a da soma e do produto. A soma, que é x' mais x duas linhas, tem que dar o valor de B, ao contrário, quem é o valor de B? Tem que dar menos B. Ou seja, se B é 1, então tem que dar menos 1. E a do produto, que é x' vezes x duas linhas, tem que dar exatamente o valor de C, que no caso é menos 20. Então, em outras palavras, o que é que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar em dois números que, multiplicando, tenho que pensar nessas duas situações. Eu gosto de começar pela multiplicação, porque fica mais fácil. Eu vou pensar em dois números que, multiplicando, dá menos 20 e que, somando eles dois, dá menos 1. Então, vamos ver aqui, primeiro 20. Esqueça o sinal por enquanto. Dois números que, multiplicando, dá 20.
Eu posso pegar 1,20, ou eu posso pegar 2,10, eu posso pegar 4,5. Tem alguma outra possibilidade de números inteiros que multiplicando dá 20, gente? Só essas, né? Só tem essas possibilidades. Deixa eu ver aqui. Alguém querendo entrar? O William já consertou lá a situação. Valeu, William. Pronto, o William conseguiu resolver. Tiago, veja se você consegue também depois, viu? Bom, gente, então já descobri dois números que multiplicando dá 20. Professor, mas tem que dar menos 20. Se tem que dar menos 20, é porque um é negativo. Porque positivo vezes negativo dá negativo. Então, mas qual deles vai ser o negativo? Aí é onde entra a soma. Veja que quando eu somar esses dois números, tem que dar menos 1. E se eu sei que os números são diferentes, os sinais são diferentes, a gente sabe que com os sinais diferentes a gente diminui e repete o sinal do número maior. Então, se deu negativo a soma, então quer dizer que o número maior é negativo. Então, ou vai ser menos 20, ou menos 10, ou menos 5. Aí como é que a gente sabe? Vamos somar. Menos 20 mais 1, menos 19. Tinha que dar menos 1, então não serve. Menos 10 mais 2 vai dar menos 8. Tinha que dar menos 1. Também não serve 2 e menos 10. Vamos ver se é 4 menos 5, então. Menos 5 mais 4 vai dar menos 1. Então, a resposta vai ser essa. Logo, nós vamos ter que x' é 4 e x duas linhas é menos 5. Certo? Só que o menos 5 não serve, porque quando eu substituir aqui, ó, menos 5 mais 1, aqui quando eu substituir na fórmula, menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Não existe fatorial de número negativo. Então, esse não satisfaz. Já o 4 serve. Por que o 4 serve? Porque se eu colocar 4 mais 1 dá 5. 5 fatorial é positivo, serve. 4 menos 1 dá 3. 3 fatorial é positivo, também serve. Então, a solução aqui vai ser 4. Ok? Então, a resposta vai ser 4. E aí vai ficar, como vocês sabem fazer Bhaskara, alguém tem dúvida de Bhaskara? Fica aí para vocês, quem quiser fazer por Bhaskara. Mas veja que pela soma e pelo produto é bem prático também de fazer. É só lembrar que dois números que multiplicando dá o valor de C e dois números que somando dá o oposto de B. E aí vocês vão tentando, vão olhando qual é esse número. Ou quem não se sentir seguro assim, faz pela forma de Bhaskara, que vai dar o mesmo resultado. Valeu, Tiago. Obrigado por ter entrado pelo plural. Tá o nome completo de todo mundo. Beleza, gente? Tranquilo a questão? Professor, essa forma sempre vai dar certo? Só se o valor de A for igual a 1 e as raízes der número inteiro. Se por acaso você colocar as raízes inteiras e não achar, é porque ela vai dar uma raiz, ela vai dar o número decimal, aí você vai para a Bhaskara. Mas a maioria das questões dá um número inteiro. Então, vale a pena aprender dessa forma aí. Ok? E aí, por último caso, você usaria a Bhaskara. Bom, ninguém fez pergunta, ninguém fez uma colocação, então vamos lá. Giovana disse que está tranquilo. Beleza, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, perguntem. Então, essa foi a nossa atividade. Fiz a correção aqui da nossa atividade. Levou mais um pouco mais tempo do que eu tinha planejado, mas o importante é que vocês entenderam, né? E assim, eu gosto de fazer vários tipos para dar uma possibilidade de vocês escolherem. Vocês escolherem a forma mais fácil que vocês acham, que vocês se sentem mais confortável. Bom, gente, então vamos dar continuidade ao conteúdo de análise combinatória. Vamos agora com permutação com elementos repetidos. Como a gente viu na semana passada, a gente viu permutação simples. Quando é que eu uso permutação simples? Quando eu vou trabalhar com todos os elementos de um conjunto, só trocando eles de lugar e não tem nenhum elemento repetido. Certo? Agora, quando a gente tem elemento repetido, a gente vai trabalhar com todos os elementos do conjunto, mas dentro desse conjunto tem elementos repetidos. Aí a gente tem que ter um cuidado. Certo? Eu coloquei aqui o exemplo de duas palavras. Amor. Veja que amor não tem elementos repetidos. Então, como é que a gente fez aqui? Fizemos todas as possibilidades. Que usando permutação, seria a permutação de 4, né? 4 fatorial. Que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Certo?
Mas a palavra amar, ele tem a mesma quantidade de letras, professor, só que ele teve só 1, 2, 3, 4, 12 anagramas. Ele teve a metade dos anagramas. Por quê, professor? Por quê? Por exemplo, eu poderia pegar, ela tem letras repetidas. Então, se eu colocar esse A aqui e esse A, se eu trocar os A de posição, vai mudar a palavra? Se eu trocar o A que está no meio, colocar na frente, e o A que está na frente, colocar no meio, vai continuar sendo a palavra amor. Certo? Então, se eu usar a permutação simples, eu vou considerar como uma palavra amor, com a letra do meio na frente e com a letra da frente no meio, trocando a mesma letra, vai considerar que essa palavra amor é diferente da palavra amor, que elas são palavras diferentes e elas são a mesma palavra. Por quê? Porque as letras são iguais. Certo? Entenderam o que eu quis dizer? Eu posso pegar a palavra amor, ou amar, desculpa, eu vou trocar de lugar só esse A com esse e esse A com esse. Vai ficar o quê? A mesma palavra amar. Se eu usar a permutação simples, eu estou contando ela duas vezes. Só que eu só posso contar uma vez, porque ela se repete. Certo? Então, perceba que ela foi a metade de quem, gente? A metade da permutação normal. Então, por que foi a metade, professor? Por quê? Porque a palavra, a letra A, se eu perguntar só a letra A de lugar, ela vai continuar sendo a mesma palavra. Como eu só tenho uma letra A, então eu dividi pela metade. De um modo geral, gente, a permutação com elementos repetidos vai ser dada por essa forma, onde N é o total de elementos, N vai ser o total de elementos. Alfa, beta, gama, e aí vai, porque no Paraí vai ser a quantidade de cada elemento que se repete. Então, aqui eu dei um exemplo de uma palavra, duas palavras que têm a mesma quantidade de letras, só que em uma delas tem letras repetidas, e a gente viu que eles formam anagramas, é a menor quantidade de anagramas, certo? Ficou claro isso aqui, gente? Deixa eu apagar isso aqui, para quando eu der o print da tela, já está tudo arrumadinho. Ficou claro, gente? Deixa eu ir lá no chat. A ideia de permutação com elemento repetido. Viu porque aqui permutação com elemento repetido sempre vai ter menos possibilidades? Porque se o elemento é repetido e eu troco esse elemento de lugar um com o outro, eu vou continuar com o mesmo, não vai alterar nada, eu vou continuar com a mesma escolha, com a mesma possibilidade. Vamos ver aqui? Então, vamos ver aqui como é que fica essa questão. Quantos são os anagramas da palavra barata? Então, usando permutação com elementos repetidos, vai ficar assim. Permutação. Eu vou chamar de PR. Não, vou chamar de PR não. Permutação mesmo. E tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Só que dessas 6 letras, tem uma letra que se repete, que é a letra A. E ela se repete quantas vezes? 3 vezes. Então, vai ser permutação de 6, sendo que tem 3 elementos repetidos. E aí, como é fácil a fórmula, gente? Em cima, eu coloco o total de elementos. E embaixo, eu coloco fatorial, né? Embaixo, eu coloco cada tipo de elemento repetido, fatorial. Então, 6 fatorial, 3 fatorial. Vou desenvolver o 6 até chegar ao 3. Cancela o 3 fatorial com 3 fatorial. Vai sobrar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120 anagramas. Professor, e por que dividir por 3 fatorial e não por 3? Porque lembre que esse A, que se repete, eles podem permutar entre si. Então, não tenho só 3 palavras repetidas usando A. Eu posso, por exemplo, permutar apenas o primeiro A com o segundo e repetir o terceiro. Eu posso permutar o primeiro A com o último A. Eu posso permutar o segundo A com o primeiro A, com o terceiro A, e vice-versa. Certo? Então, sempre o número de cada tipo de letra repetida, o número de cada elemento repetido vai ser em fatorial.
Tranquilo isso aqui? Deixa eu ver aqui o que, é que vocês me falaram. Tudo, o print é da tela inteira, viu, gente? Tudo que eu coloquei vai ser um espelho inteiro dessa aula, viu, Vitória? Pode ficar tranquila. Tanto da atividade, como eu venho fazendo também nas outras aulas. É print de tudo, viu? Tudo que eu joguei nesse quadro aqui hoje, eu vou dar o print. Beleza? E aí, lembrando que aí eu acho que eu só consigo disponibilizar para vocês à noite, porque eu dou aula a todas as turmas aí de distância hoje. Então, eu tenho aula até 6h20. Aí, quando eu chego em casa, é que eu já começo a fazer isso. Eu nem paro. Já começo a fazer isso para não dar preguiça e dar sono. Eu faço isso para depois eu parar. Beleza? Então, a atividade, a postagem dessa aula, tudo, eu mando daqui para a noite. Se vocês quiserem, eu posso até fazer o seguinte: a aula gravada eu posso tentar mandar o quanto antes, que eu tenho 2 horários vagos. Agora, a atividade não vai dar tempo de eu mandar agora. Mas acho que é besteira, né? É melhor mandar tudo junto. Depois vocês me dizem aí. Vamos lá. Vamos ver esse segundo exemplo. Alguém querendo entrar agora? É isso. Cauane. Vou mandar ela entrar para ele pro alto, soltar o primeiro nome. Bom dia, Cauane. Eita. Acho que ela tentou e caiu, não entrou não. Entrou. Bom dia, Cauane. Perdeu o primeiro horário. Cauane, eu preciso que você entre pelo plural, ou quando você entrar, coloque seu nome completo. Aí você sai da sala, pode deixar que eu lhe aceito de novo. Dormiu, não foi, Cauane? Acontece. Tranquilo. Cauane, tenta entrar pela conta do plural. Você consegue entrar pela conta do plural? Porque eu preciso do seu nome completo por causa da chamada. A chamada agora é automática. Pronto. Se você não conseguir, saiu. Pronto, eu vou mandar tudo junto, então, de noite. Ela cochilou, né? A aula tá tão chata assim que dormiu, cara. Brincadeira. 7 horas da manhã mesmo, dá sono mesmo. Ainda mais se estiver assistindo a aula deitado, meu amigo, não tem aula que desperte, não. Vamos lá, gente. Segunda questão. Com exatamente 4 algarismos, 5, então quer dizer que tem 4 números 5, 5, 5, 5, 5, e 5 algarismos 4, 4, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números de 9 algarismos podem ser formados? Veja que eu estou usando os algarismos 5 e estou usando os algarismos 4. E eu quero saber quantos números de... Quantos algarismos? Quantos números de 9 algarismos podem ser formados? Então, ele vai usar todos os números ao mesmo tempo. Por isso que é permutação. E é permutação com elementos repetidos porque eu tenho elementos repetidos. É isso? Então, vai ser permutação de 9 números que eu tenho. Eu quero formar números com 9 algarismos. Então, eu vou usar o tempo todo esses 9 números. Só que tem números que se repetem. Então, o 5 apareceu 4 vezes, eu coloco lá em cima. E o 4 apareceu 5 vezes. Então, vai ficar 9 fatorial sobre 4 fatorial, 5 fatorial. Veja que se eu trocasse um 5 de lugar com outro, ia continuar o mesmo número. Por isso que a gente tem que fazer essas divisões. Então, eu vou desenvolver o 9 até chegar ao 5. 8, 7, 6, 5 fatorial. Embaixo, eu vou desenvolver o 4. 4, 3, 2, 1. E o 5 fatorial eu vou prevalecer para poder cancelar esse 5 fatorial com esse. Então, quanto é que vai dar isso aqui, gente? Ó, eu posso fazer também 4 vezes 2. Esse aqui, esse corte. Eu posso fazer também 4 vezes 2, 8. Então, eu posso cortar o 4 e o 2 com 8. Também eu posso fazer 3, 6 dividido por 3 dá 2. Então, sobrou o que aqui em cima, gente? Sobrou 9 vezes 7 vezes 2. Professor, é obrigado a fazer esse cancelamento? Não, mas as contas ficam bem mais leves. Ficam bem menores. E quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar um total de 9 vezes 7 dá 63. 63 vezes 2, 126 números.
Então, é possível formar 126 números. Beleza, gente? Tranquilo até aí, pessoal? Posso continuar? Ficou clara essa questão? Usei todos os elementos ao mesmo tempo, só trocando eles de lugar, e tem elemento repetido, já usa a permutação com repetição. Poderia, Giovanni. Você poderia desenvolver também até o 4, e o 5 você fazia 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar o mesmo resultado, certo? É porque geralmente eu desenvolvo, quando só tem multiplicação, eu desenvolvo o maior de cima até o maior de baixo. Quando só tem multiplicação. Quando eu tenho a adição no meio, é que eu desenvolvo todo mundo até o menor. Então, tanto faz você desenvolver ali o 9 até o 5, como o 9 até o 4. Vai dar o mesmo resultado. Ok? Mas, muito bem. Tranquilo? Vamos lá. Inclusive, gente, já ia esquecendo. Inclusive, esse aplicativo, essa extensão que eu baixei para fazer a chamada, ele também calcula quantas vezes você falou no chat, quantas vezes você participou. E me mostra também o que é que você falou no chat. Então, eu vou ter um controle também da participação no chat. Quem mais participou, quem menos participou. Me lembre no final da aula para mostrar a vocês. Certo? Eu vou ter um controle maior em relação a isso. Terceira questão. Para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta por 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras maiúsculas ou minúsculas. As letras dos algarismos podem estar em qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras e que uma letra maiúscula difere de minúscula em uma senha. O número total de senhas possíveis para o cadastro nesse site é dado por... E aí, gente? Como é que a gente faz essa questão? Vou repetir. Na questão ele fala que a senha ela é alfanumérica, né? Ou seja, ela tem letras e números, certo? Sendo que essa senha é de 4 dígitos, sendo 2 letras e 2 números. Ou 2 números e 2 letras, 2 algarismos e 2 letras. Ele não falou que é nessa ordem, pelo contrário. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Então, eu posso ter letra, algarismo, eu posso ter letra, letra, algarismo, algarismo. Então, tenho várias possibilidades aí. Certo? E aí ele pergunta quantas senhas é possível fazer dessa forma. Então, veja bem. A gente vai ter que usar duas coisas aqui. Vamos usar primeiro um exemplo. Qual é o exemplo que eu tenho? Eu tenho exemplo de ser algarismo, algarismo, letra e letra. Vamos dizer que fosse essa aqui fixa. Tinha que ser dois algarismos e 2 letras. Ok? Veja que em nenhum momento ele falou que não podia se repetir. Então, pode se repetir. Então, para o algarismo, eu tenho 10 possibilidades. De 0 a 9. Segundo algarismo, também eu tenho 10 possibilidades. De 0 a 9. Para a primeira letra, eu tenho quantas possibilidades? E aí, as possibilidades de letra são quantas, gente? Essa aí eu quero que vocês me respondam. Eu tenho quantas opções de letra? 52. Por que 52? Quem poderia me dizer? Conseguiu voltar, não foi, Cauane? Conseguiu acessar pelo plural. Muito bem. Porque é maiúsculo e minúsculo. Porque é minúsculo e maiúsculo. Muito bem. Isso mesmo. Eu vou contar as 26 letras maiúsculas e as 26 letras minúsculas. Perfeito. Então, eu vou ter 52 opções da primeira letra e 52 para a segunda. Ou seja, observe que as respostas ele não tem um resultado total. Então, vai ser 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, e 52 elevado a 2. Professor, então vai ser letra B? Não, aí vocês têm que lembrar uma coisa. Aqui foi um exemplo de como ela pode estar. Mas esses números, essas letras não podem se perguntar? Eles podem perguntar, eles podem trocar de lugar, não podem? Então a gente tem que fazer essa análise, a gente tem que fazer esse cálculo também. Então vamos ver aqui a permutação dos algarismos e das letras. Horrível escrever isso aqui. Viu? As letras já são feias. Pronto. Então,
O que é que a gente vai calcular agora? Pronto, eu já sei que tem 2 letras e 2 números. Só que eles podem permutar, eles podem se trocar de lugar. Então, essa é a permutação que a gente vai fazer. Então, vai ser permutação de 4. Por que 4? Porque são 4 opções aqui. Só que desses 4 eu tenho 2 letras. Essas letras podem se repetir. E tenho 2 números também que podem se repetir. Então, aqui vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Então, aqui vai ser como, gente? 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 vezes 1, vezes 2 fatorial. Então, perceba, gente, que eu posso cancelar aqui 2 fatorial, eu posso cancelar com esse 2 fatorial. E esse 2 eu posso simplificar com 4, que vai dar 2. Então, perceba que sobrou 2 vezes 3, 6. Então, quem vai ser o total? Veja, isso que a gente calculou aqui, esses 6, é a formas diferentes de organizar essas letras e esses números. Então, vai ser 10 elevado a 2, vezes 5 elevado a 2, vezes... Aliás, nem precisava responder, né, gente? Porque a alternativa está assim, com isso. Vezes 4 fatorial, sobre 2 fatorial, 2 fatorial. Não precisava nem dessa parte, mas como eu já fiz, deixe lá. Então, a alternativa certa é letra E. Letra E. E o que é esses 6 aqui? Eu quero que vocês entendam esses 6. Seria isso aqui, ó. As possíveis formas de aparecer esses números e essas letras. Pode aparecer A, L, L. Pode aparecer A, L, L, A. Pode aparecer L, A, L, A. Pode aparecer A, L, A, L. Pode aparecer L, L, A. Falta um. Quem pode me ajudar aqui? Pode aparecer L, A e L. Tem alguma outra forma de aparecer? E veja que cada uma delas vai dar 10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2. Daí é esse 6. Então, esse 6, na verdade, é isso aqui. São as formas diferentes que podem aparecer os algarismos e as letras. Certo? Agora, se ele colocasse nessa ordem, ou seja, que tem que ser 2 letras e 2 algarismos, aí sim, seria a letra B, que ia dar 10 elevado a 2 vezes 52 elevado a 2. Estou indo correndo aqui para o chat para ver se vocês têm alguma dúvida. Dúvidas, gente? Perguntas? Não? Tranquilo? Beleza. Então, vou adiante, vou continuar. Gente, questão muito típica em Enem, não em Enem, em vestibulares, mas pode cair em Enem, sim. Estou contando que um dia cai uma questão desse tipo. Cai muito em vestibular, cai muito em concurso. E é uma questão muito fácil de fazer. Veja. A figura mostra a planta de um bairro de uma cidade. Uma pessoa quer caminhar do ponto A ao ponto B, por um dos percursos mais curtos. Assim, ele caminhará sempre no sentido de baixo para cima ou da esquerda para a direita. O número de percursos diferentes que essa pessoa poderá fazer de A a B é... Eu vou ampliar essa figura para ficar mais fácil para vocês visualizar. Veja, ele quer sair de A. Vamos supor que essa parte verde são condomínios, são prédios, né? Então, ele tem que andar entre eles até chegar a B. E ele quer um menor percurso. E ele falou na questão que ele sempre vai ter o menor percurso se ele sempre for de baixo para cima, ou seja, sempre subir ou ir para a direita. Ok? E é verdade. Quantos passos ele teria que dar? Vamos dizer, eu teria que dar. Quantos caminhos diferentes ele vai seguir? Então, vamos supor que cada cadadinho é um passo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui 12. Se ele pegar outro caminho aqui, se eu pegar esse verde aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oxe, professor, deu o mesmo resultado. Se eu pegar esse outro caminho aqui, ó. Deixa eu fazer de outra cor.
Um. Só um minutinho, para eu poder trocar a cor. Às vezes ele acontece isso e eu acho que é a internet. Deixa eu voltar lá. Deixa eu ver se agora já dá para trocar, viu? Dá. Voltando. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Veja que sempre se ele pegar, sempre ir ou só para cima ou direita, ele sempre vai ter duas opções. Então, o caminho mais curto vai ser qualquer um desses aqui, certo? Ou seja, sempre se ele for para cima ou para a direita, e para a direita, vai dar o mesmo percurso, a mesma quantidade. Beleza, professor. E daí? Quantos caminhos diferentes ele pode fazer, então? Então, vai ser uma permutação. Por que permutação? Porque ele sempre vai dar 12 passos. Só que você tem que observar uma coisa aqui, gente. Quando ele vai para a direita, 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 ele está repetindo várias vezes a direita. Quando ele vai para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, ele também está repetindo. Quer ver? Ó? Porque eu posso ir para a direita, para cima, 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 para a direita, para a direita. Quantas vezes eu fui para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantas vezes eu fui para cima? 1, 2, 3, 4, 5. Vocês perceberam que a quantidade de ir para a direita sempre vai ser de acordo com quantos quadradinhos tem na direita? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, vai ser a quantidade de colunas. E a quantidade de ir para cima sempre vai ser com a quantidade de quadradinhos que eu tenho para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por isso que eu tenho que fazer 7, 7 e 5. Por quê? Esse da direita, ele vai repetir o movimento da direita 7 vezes e ele vai repetir o movimento ir para cima 5 vezes. Então, vai ser 12 fatorial sobre 7 fatorial, 5 fatorial. Vai ser 12 vezes 11 vezes 10, 9, 8, 7 fatorial. Sobre 7 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 7 fatorial, eu posso cancelar com 7 fatorial? Não posso? Posso, né, gente? Eu posso cancelar um 7 fatorial com o outro. Vamos lá? Ó. Cancelei. E cancelei. E eu posso fazer também aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Eu posso cancelar com 8. E eu posso fazer o 5. Eu posso cancelar com 10, vai dar 2. E o 9, eu posso cancelar, por exemplo, com 3. Que vai dar 3. Então, o que é que sobrou para a gente aqui? 12 vezes 11 vezes 2 vezes 3. Quanto é que vai dar isso? 12 vezes 11 vezes 2 vezes 3. Vai dar um total, deixa eu pegar aqui, para a gente ganhar tempo. 792. Alternativa, letra D. Uma outra forma de entender esse 7 e esse 5 aqui, veja que ele sempre vai. Eu vou chamar direita de D, viu? E para cima de C. Então, ele sempre vai para a direita, 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 direita. Sempre ele vai ter esses movimentos. 1, 2, 3, 7 movimentos. Ele vai ter 7 movimentos para a direita. E ele vai ter 5 movimentos para cima. Independente do caminho que ele fizer. Pode fazer isso aí, que vocês vão perceber que ele sempre vai 7 vezes para a direita e sempre vai 5 vezes para cima. Isso é lógico, gente. Por quê? Se eu tenho 7 quadradinhos, 7 colunas, né? Então, eu vou andar 7 vezes para a direita lá. E se eu tenho 5 linhas, então quer dizer que eu vou subir 5 andares. Vamos supor se isso fosse um prédio, certo? Eu vou seguir 5 movimentos para cima. E a única coisa que vai acontecer é que isso vai perguntar em si. Às vezes eu vou para a direita, para cima, para a direita, para cima, para a direita, direita, cima, cima. Mas sempre eu vou andar a 7 vezes para a direita e sempre eu vou andar a 5 vezes para cima. Certo? É isso que está dizendo a questão. Então, 792 percursos. Ok? Dúvidas, perguntas? Deixa eu vir aqui, ver se vocês têm alguma dúvida.
Muitas emoções. O que foi, Giovana? Mas entendeu, Giovana, a questão? Ou seja, sempre que cair uma questão desse tipo, não tem erro. É só pegar o total de possibilidades, no caso aqui, eu tenho o total de colunas, eu tenho 7 colunas e somar com o total de linhas. 5 linhas, 7 mais 5, 12. Então, são 12 movimentos. E aí eu pego a parte repetida, que são as 7 colunas, e pego a parte repetida, que são as 5 linhas. E aplico permutação com repetição. Ok? Vai cair uma questão desse estilo na atividade de hoje, que eu vou passar. Beleza? Para vocês praticarem eles. Alguma dúvida de permutação com repetição? Todo mundo entendeu a lógica? Entendeu porque na permutação com repetição a gente divide pela quantidade de cada elemento fatorial? Porque quando eu troco esse elemento com um elemento igual a ele de lugar, não vai mudar a minha escolha. Certo? Vai continuar sendo a mesma escolha. Beleza, gente? Alguma dúvida? Pronto, então vou continuar. Já que entenderam, vamos para a permutação circular. Permutação circular. Vamos pensar aqui. Professor, permutar, eu já sei, já entendi o que é permutar. Permutar é quando eu vou trocar de lugar elementos de um conjunto usando todo mundo ao mesmo tempo. Ninguém vai ficar de fora, eu só vou trocar ele de lugar. E circular em um círculo. Ah, então vai ser uma permutação dentro de um círculo, professor? Exatamente isso. Eu tenho um círculo, seja de objetos, seja de pessoas, e eu vou apenas trocar essas pessoas de lugar. Ninguém vai ficar de fora. Tá? Todo mundo vai estar presente na minha escolha. O que vai mudar é a posição desses elementos. É exatamente isso, a permutação circular. Certo? E como é que eu faço a permutação circular? Vai ser n menos 1 fatorial. Por que menos 1? A permutação a gente viu que era n fatorial. E por que eu tirei 1 agora? A gente vai entender por quê agora. Por quê? Na permutação normal, quando eu faço uma fila, eu sei onde é o começo e sei onde é o fim. Na circular, não. E o círculo? Você sabe onde é que começa o círculo e termina o círculo? Não tem começo e fim. Concorda? O círculo ele não vai ter começo e não vai ter fim. Porque ele não tem pontas, vamos dizer assim. Ele forma um círculo. Ok? E aí, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho aqui, considere que você esteja fazendo uma apresentação escolar com a representação gráfica como abaixo. Então, eu tenho aqui uma apresentação como essa aqui. Então, qual é a ordem que eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o 1 sempre vai ficar entre o 2 e o 4. O 2 sempre vai ficar entre o 1 e o 3. E o 3 vai ficar entre o 2 e o 4. Certo? Então, ele está nessa ordem aqui. Então, essa é uma forma de organizar essa apresentação. Gente, se eu girar isso aqui, eu treinei isso ontem, viu? Mexendo aqui para girar. Deixa eu ver aqui se eu lembro onde foi. Já esqueci. Onde é que eu giro? Ah, eu achei com direito. Isso. Girei. Estou com a mesma figura. Eu só fiz girar ela. Mudou. Mudou a figura ou não? Vocês acham que mudou ou que não mudou a forma de organizar essa apresentação? Entenderam? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Ctrl Z. A figura estava assim. Eu só fiz girar ela, trocar a posição dela. Girei. E aí? O que é que vocês me dizem? Essa é uma nova forma diferente de organizar essa apresentação? É ou não é? De organizar essa imagem da apresentação? Não, gente. É a mesma forma. Eu virei a imagem. Mas as peças... Imagina aí que fossem peças, né? Colei essas peças aí. A forma de organizar as peças é a mesma. Veja que o 2 sempre está do lado do 1 e do 3, continua sendo. O 3 está do lado do 4 e do 2. E o 1 está do lado do 4 e do 2. Certo? O 4 está do lado do 1 e do 3. Ele continua sendo a mesma. Se eu girar essa peça de novo, é o que vai acontecer. Direito, girar. Eu vou continuar com a mesma forma. A única coisa que eu fiz, lembra que no círculo não tem começo e fim? A única coisa que eu fiz foi girar a minha peça. Certo? Mas a ordem dos elementos continua no mesmo lugar. Quem estava vizinho de quem, os seus vizinhos continuam sendo o mesmo. Não vai mudar. Ó, vou girar mais uma vez. Então, eu fiz 4 giros, certo? Então, eu tenho 4 peças que representam a mesma. 4 giros, só que ele representa a mesma peça. Ok? Então, aqui é como se fosse assim, é 4 fatorial. Ó.
4 fatorial dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque esses 4 movimentos que eu fiz aqui, ele representa a mesma peça. Ele representa um mesmo movimento. Então, ficaria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, sobre 4. Não é 4 fatorial embaixo, não. 4 mesmo. Daria 3 vezes 2 vezes 1, que é o quê? 3 fatorial. Então, por isso que é n menos 1. Então, se eu tenho 4 peças, vai ser permutação circular, PC. Eu esqueci de colocar o C aqui, viu, gente? Tem um C, deixa eu colocar aqui rapidinho. Permutação circular de 4 peças menos 1 fatorial. Professor, se eu quisesse, eu já poder colocar 3 fatorial? Podem. E vai dar 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Professor, então como é que uma peça poderia diferenciar da outra? Uma peça ela vai diferenciar da outra se eu trocar a peça de posição. Veja que as peças estão encaixadas. Se eu virar a peça toda, se eu virar a imagem toda, as peças vão continuar encaixadas no mesmo lugar. Elas não mudaram o lugar de encaixe, elas continuam no mesmo local de encaixe. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Certo? Então, minha prestação vai continuar sendo a mesma. Porque a única coisa que vai estar é a posição dela. Aliás, a forma como eu vou ver essa imagem. Como ela está dentro de um círculo, o que vai diferenciar é o seguinte: se eu tiver 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Essa é uma forma. Agora, se eu tiver 0,1, 0,4, 0,2, 0,3. Aí sim, eu tenho uma forma diferente. Veja que o 2 agora está entre vizinho, entre 1 e o 3. O 2 aqui está vizinho entre 1 e o 3. Aliás, não, né? Eu só fiz girar. Eu só confirmar se foi isso mesmo. Eu só fiz girar a peça. Não fiz girar não, gente. Veja. Porque tem a ordem, né? Eu esqueci de colocar as setas. Tem a ordem. Se não tivesse a seta, então, eu só teria feito girar. Certo? Veja que o 4 vem sempre depois do 1. Nesse caso aqui. Já aqui não. O 4 vem depois do 3. Então, aqui já é uma forma diferente de fazer. E aqui, quando eu viro essas peças, a ordem continua sendo a mesma. A ordem da apresentação, ela continua seguindo a mesma. A posição. Certo? Então, se eu trocar uma peça de lugar com a outra, aí sim, vai me gerar uma nova forma de organizar essa peça. De organizar a apresentação. Certo? Então, por isso que é permutação circular. E por isso que na permutação circular vai ser o número de elementos menos 1 fatorial. Ficou claro, gente, aqui? Eu vou fazer outro exemplo para tentar ficar mais claro ainda. Mas esse primeiro, entendeu a ideia de permutação circular? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. A mesma coisa numa roda. De quantas maneiras... Olha, essa ideia vai ficar melhor numa roda. Se tiver 4 pessoas dadas a mão, segurando a mão. Eu girei a roda. Mudou a minha roda? Mudou a organização da roda? Não mudou a organização da roda. Continuam as mesmas pessoas do lado, continuam do mesmo lado, pegando na mão das mesmas pessoas. Só foi uma forma diferente de ver aquela roda escolhida. Ok? Então, a gente tem que estar muito atento em permutação circular. Deu a ideia de permutação circular, já sabe. De quantas maneiras diferentes podemos formar uma roda para brincadeira de ciranda, com 8 pessoas, sendo que 2 delas estão brigadas e não podem ficar lado a lado. Então, já coloquei uma restrição. Aumentei o nível aqui. Então, veja bem. A restrição é que 2 pessoas não podem ficar lado a lado. Então, ela tem que ficar separada nessa roda. Agora, veja a complicação, gente. Ó, eu tenho aqui, vamos supor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 pessoas, só que essa pessoa aqui e essa pessoinha aqui, elas não podem ficar uma do lado do outro, não podem pegar uma na mão da outra, porque elas são inimigas, coisa feia, né? Mas, olha, eu ia ter que calcular de quantas formas diferentes ela pode ficar na roda sem tocar na mão. Ia ser muitos cálculos, né, gente? Porque, por exemplo, eu vou fixar esse ponto e ir trocando esse outro ponto aqui, ó. Eu mudar as cores do ponto também. Ixi, o vermelho não ficou bom, não. Porque está parecendo com outro. Vou pegar esse aqui. Marrom.
essa cor estranha aqui, certo? Veja que eu poderia fixar esse e ir trocando o outro, depois eu ia ter que fixar outro, trocar, ia dar muito trabalho. Então, qual é a forma mais fácil de entender isso aqui? A forma mais fácil de entender isso aqui, de fazer essa questão, melhor dizendo, é calcular o total de possibilidades, independente de ter restrição ou não. Eu vou colocar total de maneiras de organizar oito pessoas em uma roda. Vai ser o quê? Permutação circular de 8. Ou seja, 8 menos 1 fatorial, 7 fatorial. Quem é 7 fatorial? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Deixa eu colocar logo aqui. Ver quanto é que dá. Nosso tempo está curto. 5.040. Então, tenho 5.040 maneiras diferentes de organizar essas pessoas. Só que eu quero que essas pessoas não fiquem juntas. Então, é mais fácil calcular quando elas estão juntas. Concorda? Lembra aquela mesma regrinha, quando os livros estavam juntos? A gente não pode juntar eles e visualizar ele como uma coisa só? Então, a gente vai fazer isso. Eu vou calcular elas estarem juntas. Duas pessoas sempre juntas. Então, a gente vai calcular elas sempre juntas, e aí eu vou tirar, porque eu não quero que elas sejam sempre juntas. Então, eu vou calcular o total de possibilidades delas estarem juntas e vou diminuir do total geral das possibilidades. Aí eu vou encontrar todas as possibilidades em que aquelas pessoas não estavam juntas. Vamos ver. Então, vai ser permutação. Aí, lembra a ideia que eu falei? Se elas estão juntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu estou calculando que elas sempre vão estar juntas. Então, vamos dizer que elas sempre estão juntas. Estou calculando isso. Se eu considerar que elas sempre estão juntas, eu posso considerar como ela fosse uma pessoa só. Então, ficaria a permutação de 7, né? Porque agora duas pessoas estão juntas. Eu considerei elas como uma pessoa só. Circular de 7. Então, vai ser 7 fatorial, ou melhor, 7 menos 1 fatorial. 6 fatorial. E 6 fatorial vai dar, eu acho que é 720, né? Deixa eu ver aqui. Eu fiz o cálculo dessa, né? 6 fatorial, isso, achei. Vai dar 720. Só, já esquecendo aí, tem outra coisa importante aqui. Só que elas podem estar juntas, mas elas podem trocar de um lugar com a outra. Por exemplo, a pessoa 1 pode estar aqui e a pessoa 2 está aqui. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 2. Por que eu tenho que multiplicar por 2? Justamente por isso. Porque se eu trocar, mesmo elas estando juntas, se eu trocar uma de lugar com a outra, vai ser uma forma diferente de organizar essas pessoas na roda. Então, ainda duas vezes isso aqui. Deixa eu apagar para não ficar tudo junto assim, ficar esquisito. Entendeu, gente? Ó, duas vezes, por que duas vezes? Porque essas pessoas estão juntas e elas podem trocar uma de lugar com a outra. Permutação de 7, circular de 7. Permutação circular de 7. Então, vai ser duas vezes 7 menos 1. Professor, se eu quisesse já poder colocar 6, com certeza. Vai ser duas vezes 6 fatorial. Que vai ser duas vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Que vai dar um total de 1.444. Então, aqui eu calculei todas as possibilidades delas estarem juntas. Então, não duas pessoas, vou colocar assim, bem detalhando. Então, as possibilidades de duas pessoas, as condições de duas pessoas não estarem juntas, duas pessoas sempre separadas. Então, para elas estarem sempre separadas, essas duas pessoas, vai ser 5.400, que é o total de possibilidades, menos a que as pessoas estavam juntas, que elas duas estavam juntas.
Isso aqui vai me dar um total de 300, ou 3.600. Não dá nem olhar, né? 3.600 maneiras. Entenderam essa restrição? Entenderam essa questão, gente? Tranquilo? Entenderam, gente? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Lá, gente? Tranquilo? Beleza. Então, aí foi a permutação circular. Ok? Então, veja que hoje nós temos permutação circular e permutação com elementos repetidos. Dá para eu fazer uma introduçãozinha de arranjo, porque arranjo é simples. Eu vou fazer uma introdução, certo? E se eu passar alguma questão de arranjo, vai ser de acordo com essa introdução, no nível da introdução. Ok? Vamos lá para a gente não atrasar muito o conteúdo. Então, arranjo simples. Veja bem, gente. Ó, analise as seguintes situações e problemas. Quantos números naturais de dois algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4? Então, eu quero com dois algarismos distintos. Pelo princípio fundamental da contagem, é bem simples, né? Gente, uma notícia maravilhosa. Todas as questões, eu estou usando a palavra todas as questões de arranjo dá para fazer pelo princípio fundamental da contagem. Professor, então para que aprender arranjo? Porque com arranjo às vezes fica mais simples. Tem questões, tanto no Enem como no vestibular, que ele vai dar a resposta usando a fórmula de arranjo, deixar na fórmula, então vocês precisam aprender também. Certo? Quando é que eu uso arranjo? Vamos ver aqui. Primeira coisa. Pelo princípio fundamental da contagem, como é que ficaria aqui, gente? Pelo princípio fundamental da contagem, ficaria o seguinte. Eu quero formar números de dois algarismos, usando esses números aqui. Algarismos distintos, então os números não podem se repetir. Então, para o primeiro número, eu tenho 4 possibilidades. Para o segundo algarismo, eu tenho 3. Daria 12 opções. Ok? Logo, podemos formar 12 números nas condições do problema. Quais são os números? Eu poderia formar o número 12, o número 13, o número 14, o número 21, 23 e 24. O número 31, 33, 34. O número 41, 42, 33 não, né, gente? 32 aqui, né? Ninguém me corrigia no áudio, né? Eu acho que corrigiram pelo chat lá. Essas coisas assim me corrijam no áudio. 42 e 43. Tem alguma outra possibilidade de combinar esses dois números, esses 4 números de 2 em 2, pegando eles de 2 em 2? Não tem. Certo? Então, aqui são as 12 possibilidades que a gente tinha calculado lá. Essa é uma outra forma de fazer. Perceba aqui uma coisa, gente. Como é que eu sei que eu vou usar arranjo? Eu vou usar arranjo quando em cada número existe um agrupamento de dois algarismos. E que esses algarismos, gente, os elementos que compõem esses algarismos, eles são diferentes. Eles podem ser diferentes. Ó, eu posso pegar, por exemplo, 1 e 2. Posso pegar, por exemplo, 1 e 3. Veja que eu tenho algarismos diferentes. Eu posso pegar o 2, aliás, o 4 e o 2, por exemplo. Então, veja que eles têm algarismos diferentes. Eu posso formar conjuntos de algarismos diferentes. Como também eu posso pegar os mesmos algarismos, mas quando eu troco a ordem desses algarismos, gera uma nova possibilidade. Por exemplo, 1 e 2 e 2 e 1. Veja que eu usei os mesmos algarismos, mas como eu mudei a ordem desses algarismos, me gerou um novo número. Qual é a conclusão que a gente chega aqui? Eu só posso usar arranjo quando eu tenho elementos diferentes, os algarismos têm que ser diferentes, eu não tenho algarismos repetidos, e quando a ordem desses algarismos importa. Quando eu troco esses algarismos de lugar, me gera uma nova possibilidade. Aí eu uso arranjo. Certo? Um agrupamento com arranjo. E qual é a fórmula do arranjo? Já vou direto aqui para a fórmula. A fórmula do arranjo é o seguinte: n fatorial sobre n menos p fatorial. Onde? Quem é n? Total de elementos. Certo? E quem vai ser? P. Quantidade
de elementos no grupo, no agrupamento. Como assim, professor? Vamos lá, vamos resolver esse mesmo exemplo que a gente resolveu aqui, tanto pelo princípio fundamental da contagem, como escrevendo cada um deles. Eu posso usar arranjo nele. Como é que vai ficar o arranjo? Veja, a ordem dos elementos importa? Importa. Os elementos são diferentes? São diferentes. Então, eu posso usar arranjo. Vai ser arranjo. Eu tenho quantos elementos ao todo? Eu tenho 4. E o que é que eu quero fazer com esses elementos? Eu quero organizar ele de 2 em 2. Certo? Eu quero fazer duplas com eles. Porque eu não quero fazer de 2 algarismos. Pronto. Pela fórmula vai ser 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial. Professor, já poderia colocar direto 4 menos 2? Poderia. Vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial. Vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1. Cancela 2 vezes 1 com 2 vezes 1, por exemplo. 4 vezes 3, 12. Deu as mesmas 12 impossibilidades. Então, eu só posso usar arranjo quando a ordem dos elementos importa. E qual a diferença de arranjo para permutação? Na permutação, ele trabalha com todos os elementos ao mesmo tempo. Por exemplo, como é que aqui seria uma questão de permutação? Se eu dissesse que eu quero formar números de 4 algarismos usando esses 4 números. Então, e os 4 algarismos distintos. Então, o tempo todo eu ia usar esses 4 números. No arranjo, não. Eu tenho uma quantidade de elementos e eu vou usar uma parte desses elementos. Por exemplo, eu poderia dizer aqui, eu quero formar duplas com vocês aqui. Quantas duplas diferentes, quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas duplas? Então, veja que eu tenho um total de alunos na aula, mas eu só quero escolher de 2 em 2. Aí eu uso um arranjo, certo? E, por sinal, aqui seria o seguinte, como nós temos 21 alunos, seria 21, arranjo de 21 tomado 2, que eu vou escolher de 2 em 2. Se eu quisesse trio, então eu ia escolher de 3 em 3. E assim vai. Isso, Giovana, é fácil o arranjo, só tem que lembrar como ela colocou, perfeita a sua colocação, das particularidades, das restrições. Tem que ver se tem restrição. Beleza, gente? Ficou claro? Deu para ter uma noçãozinha de arranjo, então uma questãozinha assim simples de arranjo, sem restrição e estou meio esquecido, particularidades, eu posso já passar na atividade de hoje, certo? É só aplicar a fórmula de arranjo. E não tem segredo na fórmula de arranjo. Em cima vai ficar o total de elementos, embaixo vai ficar o total de elementos, menos a quantidade que eu quero agrupar desses elementos. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo certo? Pronto. Agora vai ser o seguinte, gente. Ó, a nossa chamada, porque aí eu só vou registrar de quem respondeu, quem estava até o final. A nossa chamada, vocês vão digitar no chat apenas a letra P de presente. Só o P. Pode ser maiúsculo, minúsculo, só o P. Digita P todo mundo aí. Eu vou mostrar a vocês como é a chamada aqui. Todo mundo digitando P. Deixa eu olhar lá. Todo mundo digitou P. Tem que digitar agora, viu, gente? Que eu já vou fazer a chamada. Quando eu puxar a lista, quem digitar depois já era. Vanessa foi a última a digitar. Mais alguém falta digitar a letra P? Espero que todo mundo tenha digitado, viu? Pronto. Deixa eu só entrar aqui no site que eu vou precisar para fazer a chamada. Estou terminando aqui. Pronto. Olha como é que eu faço a chamada, viu? Eu vou espelhar minha tela para vocês verem. É importante para vocês entenderem como é importante vocês participar na aula, porque eu vou conseguir contabilizar quem está participando e quem não está. Ó, vocês já estão vendo minha tela? Pronto. Pronto, vocês colocaram a letra P, todo mundo aqui, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou copiar, se quiser vocês ensinam até algum professor de vocês. Eu vou copiar toda a conversa do chat.
Copiei. E vou entrar nesse coisa aqui, ó. Dashboard. Dash Class, aliás, que é esse aqui. É esse site aqui daqui de cima. E vou colocar aqui, ó. Toda a conversa foi copiada para aqui. O que é que ele vai fazer? Ele vai contabilizar. Ó, ele já reconheceu que eu, tá vendo? Você. Que eu é que estou comandando, né? Olha a única coisa que eu digitei no chat. Eu só digitei a letra P agora. Porque eu só falo, né? Não digito. Então, a letra P. Mas veja que apareceu o nome de todos vocês aqui. Os 22 alunos que estavam presentes. Certo? Só que tem um problema aqui, ó. Santana, Cauane. Lembra que Cauane e alguns Cauane aqui. Ela tinha entrado só com o primeiro nome? Entrou aqui, mas aqui eu apago, porque ela já está com o nome completo. Por isso que tem que entrar com o nome completo. Juliana, a mesma coisa. Ah, está com o nome completo já. Olha, Tiago não estava, mas agora está. Então, na verdade, não tem 22 alunos, né? Eu vou apagar esses que inicialmente entraram com o nome pela metade. Beleza? Então, ele mostra todinho, ó, se vocês entraram, o que vocês digitaram. Por exemplo, aqui, Bruna, ela só digitou o P, provavelmente. Só esse P que eu mandei agora. Foi a única participação. Agora, Giovana participou 40 vezes do chat. Ela digitou 40 vezes no chat, Giovana. E aqui tem toda a conversa de Giovana. Tudo que ela falou, eu vou ter acesso. Eu vou ver se foi conversas aleatórias ou se foi de participação, para eu poder avaliar. Certo? Então, eu tenho agora essa possibilidade. Então, aqui, ó, Giovana, por exemplo, ela falou 32,3% da conversa do chat foi feita por Giovana. Então, uma aluna que participa bastante, por exemplo. E assim eu tenho acesso. Ok, gente? Só por curiosidade, só para mostrar a vocês como é que funciona. Beleza? Tranquilo? Não, Giovana, isso é bom. É bom, na hora de eu fechar sua AT, eu já sei que você é uma aluna que sempre participou, é uma aluna ativa na aula, e com certeza sua AT vai ser melhor. Ok? Sem expulsar ela, que nada. Por mais alunas como Giovana participando. Mas muita gente participa. A gente pode ver aqui e tem alguns alunos que participam. Lógico que outros participam mais, outros menos. E tem aqueles que só digitou a letra P, que, por incrível que pareça, são poucos aqui. Pelas minhas contas, eu não vou expor quem é o aluno, mas só 4 pessoas não participam assim ativamente do chat. As demais participaram. Ok, gente? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Não esqueça, em casa ou na escola, nós estamos juntos. Ótima semana para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estarei aqui ainda na sala, viu? Valeu! Valeu, estancianos!